nos cercam durante a vida. Estava pensando num tema para esta mensagem hoje pela manhã e falando com Deus, porque eu já tinha uma mensagem preparada e falei com o Ministério de Louvor, estou vendo qual que eu vou pregar, porque todos os domingos agora eu vou falar sobre uma mulher. E talvez você não tenha ouvido falar desta mulher, porque ela é uma mulher que é citada uma única vez na Bíblia. Seu nome é Rispa, e também uma cidade recebeu o seu nome, não porque ela era merecedora, porque ela era uma concubina, mas porque ficava naquela região aonde esta mulher viveu. E quando nós olhamos para esse texto, qual nós vamos ler, que fica lá em 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do primeiro verso, eu quero que você acompanhe comigo nesta noite. Eu quero contar a respeito desta mulher que não tinha nenhum sentido na Bíblia. Ela era para ter passado praticamente apagada na história. O seu marido foi destronado pelo próprio Deus. Ela perdeu a posição de concubina do rei e passou a ser esposa de um comandante do exército. Isso trouxe muito atrito naquela época com o herdeiro do trono, mas só para que você tenha uma ideia do que esta mulher passou, ainda vai piorar. E talvez você diga para mim, pastor, não tem uma mensagem melhor? Não, esta é a melhor para as nossas vidas, porque você vai conhecer uma mulher que foi uma mulher guerreira, corajosa, zelosa, que prevaleceu e permaneceu diante das dificuldades e diante de todo o problema que ela enfrentou. 2 Samuel, a partir do verso, capítulo 21, a partir do verso 1. Uma mulher que lutou até mesmo por aquilo que estava morto. Olha só que interessante, irmãos. Porque quando se morre, nós já deixamos de lado. Quando os sonhos morrem, quando os ideais morrem, quando a nossa vida, morre, nós ficamos só na lembrança, mas ela não. Ela continuou lutando por aquilo que havia morrido. Ela continuou lutando por sua dignidade, pelo seu nome, pela sua família. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Todos acharam aí? Digam amém. Acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: esta fome é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo à casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul,
a Amorim e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meloadita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, uma rocha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsá, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa, e fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai, Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E preste atenção nisso. Depois disto, Deus se aplacou ou abençoou a terra de Israel. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Pai de amor, obrigado pela tua palavra que é a verdade. Fala conosco nesta noite e abençoa-nos muitíssimo. Ó Deus, que possamos ter os ouvidos abertos e possamos entender e aprender com esta mulher, a história dela, o que é coragem, determinação, o que é prevalecer e permanecer a cada dia. É no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro e te agradeço. E você que crê pode dizer amém. Permita dar uma breve introdução a respeito desta mulher. Se você nunca ouviu falar dela, nesta noite você está ouvindo falar a respeito de uma mulher que tem coragem, determinação, uma mulher que prevaleceu e que também permaneceu em meio ao sofrimento. Quando nós falamos de mulheres, nós podemos dizer inúmeras qualidades. Uma delas, a de ser mãe. E talvez você diga para mim, pastor, isso não é qualidade. Sim, é. Porque a mãe é uma mulher corajosa, é uma mulher determinada, uma mulher que permanece, uma mulher que prevalece. E nós vamos ver isso para frente. Mas a Bíblia fala a respeito desta mulher e a menciona nesta palavra, nas Escrituras, uma só vez, nos deixando uma rica lição, tanto para mulheres quanto para homens. Porque nós temos a determinação de pregar em dia de mulheres somente para mulheres, dia dos homens somente para homens. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a aplicação é prática e verdadeira e para cada um deles, seja homem ou seja mulher. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender nesta noite é o porquê que isto aconteceu. Dentro dessa história existe uma outra história. E não somente uma, mas algumas. Porque existe a história da aliança de Davi com Jonathan, aonde ele aliançou com aquele homem dizendo, olha, nós somos irmãos. E por ele eu fiz um juramento, que não mataria ninguém da sua família, mas que pouparia da família de Saul por motivo do meu amor a Jonathan. E a realidade é que existe uma história contada dentro desse texto, num contexto em Josué, capítulo 9, no verso 3 até o 6. Depois você lê na sua casa. A Bíblia diz que Josué passou o Jordão e tomou a cidade de Jericó. Essa história você conhece.
Ele rodeou a cidade durante 7 dias. E algumas pessoas fazem campanhas de 7 dias de oração. Algumas pessoas fazem campanha de tantas coisas durante 7 dias, a roda de Jericó e tantas outras coisas, mas se esquecem que no último dia eles teriam que dar 7 voltas. Então não é só 7 voltas, mas teve mais 7. E depois dessas voltas, a muralha ruiu, e eles tomaram a cidade, e houve ali uma grande vitória em meio à guerra. E a notícia se espalhou. Talvez você está aqui nesta noite porque alguém contou que o pastor Michel Malaquias tomou posse no dia 17 e mudou o pastor da igreja, e você falou: eu vou lá conhecer essa igreja, conhecer esse pastor. Não porque eu seja bom ou melhor, mas porque você teve curiosidade também de vir aqui para conhecer o novo pastor. Assim como a notícia correu daqueles homens. Olha, o exército de Deus, ele mata todo aquele que está à sua frente. E diz a Bíblia que 2 povos, um deles, os gibeonitas, juntamente com os amorreus, disseram o seguinte: nós não vamos vencer a guerra. Vamos fazer o seguinte: pega aí pão velho, mofado, pega vinho que já azedou e coloca dentro de odres velhos, e faz o seguinte: vamos lá na terra deles, dizer que nós somos de muito distante, e que nós viemos adorar o seu Deus, para que eles fizessem aliança com eles. Está em Josué capítulo 9. E diz a Bíblia que Josué, num súbito momento, olhou para aqueles homens e disse: tá bom, vamos fazer aliança. E não consultou a Deus. Irmãos, depois que o caldo estava entornado, Deus chega e fala: Josué, esse povo que está aí, eles moram aqui do lado, e eu mandei exterminar todos eles, mas agora você jurou que vai protegê-los, você jurou que eles podem ficar aqui com vocês, não pode mais destruí-los. Deus havia mandado destruir, mas agora eles não podiam mais. Só para que você entenda o contexto e arranque algo de útil nesta noite para a sua vida. Entenda bem, muitas das vezes essas inverdades vêm até nós, para que nós venhamos fazer alianças com o mundo, com as coisas que são religiosas, e Deus está dizendo: olha, eu já mandei tirar isso da sua vida, eu já mandei você arrancar o mundo da sua vida, eu já mandei tirar as vontades da carne da sua vida, mas nós continuamos com ela. E muitas das vezes fazemos aliança com aquilo que é uma farsa, aquilo que não é verdade. E Josué disse: não, nós temos aliança com vocês. O caldo entornou. E agora? Aquele povo ficou ali junto com Israel. E foi indo de geração em geração. Até que chegou Saul. E Saul invade as terras, luta as batalhas, vence as batalhas e decide ferir os gibeonitas, por amor à casa de Israel. Amados, talvez você me diga assim: pastor, mas Deus não mandou matar, Deus não mandou destruir. Sim, mas havia uma aliança. E isso mostra que aquilo que nós fazemos não pode ser quebrado de qualquer maneira. Existem muitas alianças que nós fazemos, e não somente com a carnalidade, mas com filosofias, religiões, coisas que nos cercam, e muitas das vezes não conseguimos nos livrar delas, e acabam sendo tropeço diante da nossa caminhada para a eternidade. O que nós podemos aprender nesta noite é que a única aliança que podemos ter é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não amém? Com mais nada, mais ninguém. Saul matou os gibeonitas. E a Bíblia diz que, passado um tempo, houve fome de 3 anos. Irmãos, eu não sei se você já sentiu fome. Há um relato na Bíblia, no livro de Reis, que quando o rei passa por cima do muro, uma mulher vira e fala assim: Senhor, esta mulher aqui disse,
Temos um filho cada uma. Vamos cozinhar o seu e comer hoje, e amanhã nós comemos o meu. E aquela mulher cozinha o seu filho e elas comem. E no outro dia a mulher diz que não daria o filho dela para comer. Na mesma hora o rei rasga suas vestes e amaldiçoa aquele dia. E diz: Senhor, o que fizestes? Só para que você entenda o que é fome. Esses dias eu estava conversando com a minha filha pequena, não sei de onde ela tirou isso. A Alice virou para mim e falou assim: papai, se nós estivéssemos assim um gelo, olha só, e você tivesse que me comer. Eu falei assim: que isso, filha? Papai não ia não, eu ia arrancar os meus pedaços e ia te dar. Porque o pai e a mãe faz tudo pelo filho. Eu ia tentar ficar vivo até o último momento. Olha a conversa da menina. Eu não sei se você já viu aquele filme, né, que o avião cai lá no Alasca e as pessoas têm que comer aqueles que morreram. Será que ela viu um pedaço desse filme, irmãos? Eu fiquei pensando. Da onde ela tirou isso com 6 anos de idade? E eu falei para ela: o amor do pai e da mãe é incondicional. Ele não tem uma via de mão dupla, nós só amamos. Nós não esperamos nada dos filhos. Então eu vou te dar tudo que eu tenho até o último momento. E ela falou: papai, mas ainda bem que não vai acontecer isso, né? Mas você já imaginou a pessoa que passa fome? A pessoa que não tem o que comer? Pessoas que estão lá fora comendo barro? Irmãos, nós temos que imaginar o que essas pessoas estavam passando em Israel. O rei queria fazer qualquer coisa para acabar com a fome. A ponto que ele dizer assim: traga lá os gibeonitas, para que eles abençoem o nosso povo e caia a chuva. Porque ele entendeu que havia uma maldição sobre a história de Israel. E nesse contexto, aonde Davi pega os filhos de Saul, entrega para a morte, surge uma mulher. E esta mulher se chama Rispa. Uma mulher que decidiu mudar a história da sua vida, mas a história de uma nação. Eu não vou pedir para você repetir isso para a pessoa do seu lado, mas eu quero dizer que você tem esse poder de mudar as pessoas que estão ao seu redor, de mudar as maldições que estão ao seu redor. O povo de Deus precisa mudar a história do Brasil. O povo de Deus precisa mudar a história do bairro, da cidade, do estado, da nossa localidade aqui na Penha. E eu posso ouvir um amém? Nós é quem vamos mudar. Uma mulher que era concubina, uma mulher que era esquecida, citada apenas uma vez na Bíblia, aparece com um peso de mudança e transformação para toda uma nação. E amados, esta mulher que era Evita, descendente de Aiá, os nomes estranhos, né? Como eu já preguei aqui, falei, quando chega na genealogia, a primeira coisa que a gente faz é pular. Pastor, eu não vou ficar lendo esses nomes, não. Fulano gerou ciclano, ciclano gerou não sei o quê, e vai, fulano teve filhos e filhas, e gerou não sei quem. Talvez você olhou para essa situação e falou: que história triste, eu vou passar isso. Mas esqueceu de ver o contexto no qual Deus implantou uma semente de mudança e transformação nas nossas vidas. Olha que interessante, ela era ali estrangeira naquele lugar, mas foi mãe de 2 filhos. E o interessante é notar que ela não luta somente pelos seus filhos, ela luta pelos filhos de outra mulher também. A palavra de Deus não diz que somente os filhos dela ficaram ali. Amoni e Mefibosete, entenda bem, Mefibosete que foi morto não é o Mefibosete coxo ou aleijado que você conhece da Bíblia, filho de Jonatas. Os nomes eram dados de acordo com as gerações e muitas das vezes se repetia muitos nomes. Esta mulher que tinha posição de esposa, concubina de um rei, agora estava casada com um comandante do exército, um dos generais, no qual causou um grande ciúme no filho de Saul, um homem que tinha direito ao trono.
a ponto deste homem se render a Davi. E no final dessa história você vai ver que Davi só se tornou rei. Em 2 Samuel, capítulo 3, ele mostra dos dois reinos, Judá e Israel, porque este homem morreu e Davi assumiu o reinado de Israel. Meus amados, essa história vem mudando a geração e as necessidades, as dificuldades e as soluções de Israel. Tudo por uma mulher. Uma mulher mudou toda a geração. Como eu disse no início da mensagem, uma das qualidades desta mulher era ser mãe. E por que disse isso? Porque o texto que nós lemos diz que ela, ao saber que seus filhos foram enforcados, ela largou a sua casa, ela largou os seus afazeres, foi para uma rocha, amarrou um saco de pano e ali ficou. Durante o dia as aves não comiam os corpos e durante a noite os animais selvagens não comiam os corpos. Que horas esta mulher dormiu? Você já parou para pensar nisso? Quando nós dizemos aqui na igreja as Déboras, por exemplo, mulheres de joelho, filhos de pé, né? Nós ficamos pensando assim, por que a mulher tem que orar tanto? É porque ela foi chamada para uma missão que ninguém pode fazer. Eu não posso. Talvez o seu marido não possa. Porque a missão é sua. Mas isso não vai tirar o seu dever de homem de cumprir aquilo que esta mulher cumpriu. Entenda bem, o próprio Deus, ao se comparar com uma mãe, claro que ele diz que ele faz além, porque ele é Deus. Mas a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 49, no verso 15, o seguinte: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Em casos psicóticos, e eu falo isso diante daquilo que eu estudo, nós já vimos mães que tiveram problemas psicológicos pós-parto, depressão pós-parto, psicose e tantas outras coisas, e abandonaram o filho, jogaram o filho no lixo. Já vimos isso. Mas nós não estamos falando de uma pessoa insana, nós estamos falando de uma pessoa consciente, de uma pessoa que tem a sua mente sarada. Pode abandonar o seu filho, a sua filha. Nós somos capazes, né? Eu tenho um problema nos pés porque eu quebrei, e muitas das vezes eu chego num lugar, a primeira coisa que as minhas filhas fazem é sentar, e às vezes eu fico em pé. Você já imaginou isso? Eu que tenho que sentar e elas sentam, e eu fico em pé. Aí alguém pode perguntar, mas por que você não fala? Porque nós somos pai, nós somos mães. Nós não temos esse direito dentro do nosso coração. Para a gente não tem direito de tirar do nosso filho. Nós nos doamos, nós nos entregamos. Aí olha o que Deus continua dizendo nesse texto. Ele fala o seguinte: embora ela possa, eu jamais me esquecerei de você. Amados, Deus não se esquece de você, amém ou não amém? Deus continua lembrando, porque o seu amor é incondicional. Deus te ama independente do que você faça. Eu já preguei isso aqui uma vez e prego de novo para você entender. Deus não te ama mais porque você o serve, e Deus não te ama menos porque você não o serve. Deus simplesmente te ama. Ele te ama independente daquilo que você faça, independente daquilo que você deixe de fazer. A palavra de Deus diz também que a mãe, ela aconselha, é aquela que traz os conselhos para a vida. E dentro dessa questão, esta mulher deveria aconselhar seus filhos, ela deveria dizer para eles: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ela sabia o porquê que ela estava ali.
E quando eu olho para esse texto, eu entendo, assim como Cristo disse, em Salmo capítulo 32, no verso 8, eu te instruirei. Em algumas versões, eu te aconselharei, diz o Senhor, e te ensinarei o melhor caminho a seguires na vida. Guiar-te-ei com os meus próprios olhos. Tem uma versão estendida que eu gosto muito que diz: guiar-te-ei com os meus próprios olhos de amor. Irmãos, Deus é tremendo. Eu me lembro de uma situação que eu acredito que eu contei aqui, não me lembro bem, mas quando nós íamos à escola, nós andávamos um bom pedaço. E hoje eu digo para minha filha: você agradeça a Deus que tem um carro que te leva para a escola. Porque eu andava a pé e era muito longe a escola, irmãos. Eu chegava debaixo de chuva andando. Eu me lembro que quando começaram a asfaltar a rua, eu morava na BR, que ia para o Rio de Janeiro. Então começaram a fazer o asfalto, cimento, porque lá não é asfalto, é um cimento, um concreto. Era tudo rua de barro. E certa vez eu saí com meu pai e eu entendo esse texto com meus olhos de amor. Olhando para esse texto, eu entendo o que meu pai fez. Estava ventando muito naquele dia, irmãos. Muita poeira. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Eu sempre andei muito com meu pai quando eu era criança. E eu me lembro que meu pai olhou aquela ventania e ele olhou para mim e disse assim: me dá a mão. E eu dei a mão a ele. E ele só falou uma coisa: feche os seus olhos. E eu não entendi. Eu falei: se eu fechar os meus olhos, eu vou cair. E ele falou: feche os seus olhos. Irmãos, eu desci todo o caminho sentindo a areia batendo nos meus olhos fechados, de mão dada com meu pai. E quando nós chegamos no final, ele virou para mim e falou assim: pode abrir os seus olhos. E eu abri os olhos, já não estava ventando, mas quando eu olhei para ele, os olhos dele estavam vermelhos e cheios de lágrimas. E ele disse: eu segurei a sua mão, eu te trouxe pelo caminho para que você não tropeçasse. Eu te guiarei com os olhos de amor. Deus manda você fechar os seus olhos para o pecado, para a injustiça, para o problema, para a dificuldade, porque quem passa por tudo isso com você é o Senhor nosso Deus. Amém, irmão? Aleluia! Você não precisa passar por isso. Deus está passando com você. A terceira coisa, irmãos, é que ela cuida do filho. E Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Ela cuidou dos filhos com seu próprio corpo, usando a sua vida para salvar aquilo que estava morto. Talvez algumas pessoas digam assim: pastor, aquela igreja está acabando, pastor, aquela igreja lá não vai para frente, ou fulano, você vai ficar naquela igreja, aquela igreja acabou, vai para outra. Ainda que esteja morto, se você amarrar a sua vida na rocha que é Jesus, Ele pode fazer ressuscitar os teus sonhos, os seus ideais. Ele pode trazer a vida, e se Ele não trouxer a vida, Ele traz a honra, como Ele honrou esta mulher, irmãos. Mas amarre a sua vida na rocha, que é Jesus. Ele cuida de nós. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, no verso 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que estas aves?
Deus tem cuidado de cada um de nós, irmãos. Deus tem cuidado da sua vida. Pastor, mas eu estou pensando em desistir. Pastor, eu estou pensando em abandonar. Pastor, eu não quero mais ficar com isso ou com aquilo. Eu estou sofrendo demais. Aonde você está? Na rocha ou fora da rocha? Você só está vendo aquilo que está morto à sua frente? Você está lutando por aquilo que morreu? Você está lutando pelos seus ideais e pelos teus sonhos? Entenda bem, irmãos, após a morte dos filhos desta mulher, ela continuou lutando. E só para que você entenda uma coisa, a dedicação dela foi tão grande que ela ficou ali de dia e de noite, para que nenhum animal tocasse aqueles corpos. E talvez você me diga assim, isso é moleza, ela ficou ali 2 dias, 3 dias. A Bíblia diz que foi no início da cega. O que é isso, pastor? Foi no início do plantio. E o final do plantio era no dia da chuva. Chuva seródia, chuva do plantio. Guarde isso na sua cabeça. Tem gente que chega assim, Senhor, manda chuva seródia. Amém. Planta. Senhor, manda chuva temporã. É do tempo para a colheita. É para você tirar da terra. A cega durava 6 meses. Aquela mulher ficou diante da carne apodrecendo. Ficou diante dos ossos. E já não vou nem mais falar o que tinha e o que não tinha. Até que a chuva caísse naquele lugar. Você está pensando em desistir hoje? Você está pensando em deixar para trás as coisas que você não quer mais lutar? Você está pensando em abandonar porque está difícil? Aquela mulher se sentou na beirada da rocha, amarrou um pano de saco e disse, não saio daqui. Nenhum mal vai tocar aquilo que é meu. Você tem feito isso com aquilo que está perdido na sua vida? Ou você só tem bravejado diante do Senhor e tem dito, meu Deus, eu não aguento mais lutar, meu Deus, não tem jeito, meu Deus, não acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aquela mulher montou guarda diante dos corpos e ela impediu que coisas, animais, devorassem os seus filhos. Entenda uma coisa, ela só conseguiu isso porque ela estava firme na rocha que é Jesus. Nós precisamos nos firmar a cada dia em Cristo Jesus. E se você ainda não está firme, se você está longe, a minha proposta hoje para você é que você volte aos caminhos, que você pegue o seu pano, que você pegue a sua vida e coloque diante da rocha que é Jesus. E que você diga para ele, sem o Senhor eu não consigo. Jesus Cristo é o nosso firmamento, a nossa rocha, nele estamos seguros. E só para que você entenda uma coisa, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, em 1 Samuel 2:2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Se há um lugar para você estar seguro, é na rocha. Se há um lugar para você ter vitória, é na rocha. Se há um lugar para você crescer, é na rocha. Salmo capítulo 144, verso 1, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. O salmista disse isso em meio à dificuldade. Isaías capítulo 26, verso 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente o Senhor é a rocha eterna. Meus amados, talvez você ainda me diga assim, pastor, mas eu estou
querendo ver a glória de Deus. Pastor, eu estou querendo ver Deus agir. Pastor, eu quero ver Deus fazer. Pastor, eu quero sentir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um texto que cabe aqui para nós. Êxodo capítulo 33, verso 21 vai dizer o seguinte: eis aqui um lugar perto de mim. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Vem para a rocha. Se você quer Deus, se você quer sentir, se você quer viver, vem para a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. E ele continua dizendo: você ficará sobre a rocha. Há uma canção que eu gosto muito, nós ainda não cantamos aqui. Existe um lugar na fenda da rocha, junto e bem junto de Deus. É um lugar onde todo o cristão deveria estar. Quando Moisés diz: Senhor, mostra-me a tua glória, Deus diz: você não vai ver, mas eu vou te colocar na fenda da rocha, num lugar seguro, aonde você vai continuar vivo, aonde é apertado, aonde você não consegue ver de um lado do outro, somente quando você se vira, mas ali você vai ter segurança. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Irmãos, Deus quer te colocar num lugar seguro nesta noite. Deus quer trazer a sua família para um lugar seguro. Deus quer colocar a sua vida neste lugar seguro. Naquele tempo, irmãos, entenda bem, eu já vou terminar. Ser exposto, principalmente enforcado e largado no chão, era uma desgraça. Era uma desgraça. E deixa eu lhe dizer algo, aquele que era jogado ali, ninguém tocava, porque tinha um mandamento que você não podia tocar no morto. Então ele não foi velado, ele não foi sepultado, ele agora está jogado aqui no meio para apodrecer e para os seus ossos ficarem expostos para saber o que ele fez. Vergonha. Talvez o seu pecado está exposto até o dia de hoje. Ou talvez você mesmo exponha o seu pecado em conversas, falando para pessoas: eu fiz isso, aconteceu aquilo, eu pequei, mas Deus perdoa. Eu falei aqui na semana passada, né? Só Deus pode me julgar. E eu te pergunto, você não tem medo disso? Você não teme isso? Era melhor que eu te julgasse. Era melhor que eu falasse do que Deus falar para você. Mas nessa noite eu quero lhe dizer uma coisa: talvez está exposto diante de você. Talvez você vê todo dia: o meu pecado está diante de mim, dia e noite, e ele descola a minha carne dos ossos. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo, irmãos: só quem pode perdoar é o Senhor. E Ele está diante de ti também. Ele foi o primeiro a chegar neste lugar, amém ou não amém? Ele já tinha te marcado um encontro contigo. E só para que tenhamos uma base diante daquilo que eu falei, Deuteronômio capítulo 28, no verso 26, vai dizer o seguinte: e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O que é isso, pastor? Se você nunca leu o Deuteronômio 28, leia. 16 versículos são bênção. Todos os outros são maldição. Todos os outros. Tem mais maldição do que bênção. E ele diz isso. Ninguém vai espantar. E aquela mulher falou assim: não, os meus filhos não estarão em vergonha. Eu vou ficar ali. Eu vou protegê-los. Eu vou dizer quem eles são. Eu fico imaginando as pessoas passando, cuspindo no chão e dizendo: olha só os filhos de Saul. E aquela mulher dizendo: são filhos de rei.
Eles foram mortos, enforcados, deixados aqui, mas são filhos do rei. Ela protegeu a vida dos seus filhos. Ela protegeu a sua honra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aquela mulher foi tão protetora que ela se tornou incansável. Você tem acordado às madrugadas para orar pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu emprego? Será que você tem sido incansável naquilo que você tem pedido a Deus? Será que você tem sido incansável naquilo que você tem falado com Deus? Ou só está esperando que Ele faça? Entenda bem, irmãos. Deus é justo. Aquela mulher mostrou que era corajosa. Aquela mulher mostrou que ela era incansável, determinada, guerreira. Imagina a quantidade de animais que tinham ali na noite. E aquela mulher espantando os animais. Hoje vem um cachorro bravo, a gente já sai correndo, né? Então você imagina o que podia ter ali. E a Bíblia diz que aquela mulher ali ficou porque a sua atitude mudaria uma nação. Aquilo que você faz no momento que você serve a Deus pode mudar a história da sua casa, da sua família, porque a justiça de Deus se manifesta por meio da sua vida. Pastor, não tem se manifestado, então a sua vida precisa mudar. Não é Deus que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. A justiça de Deus se manifesta por meio da nossa perseverança, da nossa coragem, da nossa determinação. Entenda bem, irmãos, a atitude terrena era daquela mulher, mas a atitude divina era de Deus. Mas ela precisava dar um passo. E a Bíblia diz que aquela mulher, ao ver seus filhos sendo levados, ela entendeu que existia uma aliança, e esta aliança não podia ser quebrada. E quando eu vejo o versículo 10, que nós lemos aqui, aonde aquela mulher fica por 6 meses esperando uma atitude de Deus e uma atitude do rei, sentada à frente dos cadáveres. A Bíblia diz que ela assistiu um milagre da chuva caindo. A Bíblia diz que após a execução do castigo, a ira irrefletida de Saul, por seu zelo com a casa do Senhor, Deus castigou Israel. Mas quando Davi assume aquela mulher, e decide abençoá-la pela atitude que ela tomou, a Bíblia diz que Deus abençoou aquela terra. Irmãos, nós estamos esperando, sabe o que nesta noite? A atitude do nosso rei. Mas para esperarmos a atitude, nós precisamos chamar a atenção dele. A Bíblia diz que aquela mulher chamou a atenção de Davi, a ponto que os servos fizeram Davi saber que ela estava ali protegendo aqueles corpos durante todo aquele tempo. E Davi diz: vai lá, busca os ossos de Saul, busca os ossos de Jonas, agora busca os ossos dos filhos de Rispa e da irmã de Mical. Traga todos eles, enterre-os ao lado do Pai. A Bíblia diz que depois que isso aconteceu, a chuva caiu sobre Israel. Nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus com a nossa vida. Esta mulher se tornou a própria pedra ao lado da rocha. Ela estava ali firme, rígida, dura, ao lado da rocha. Aquilo que estava morto, frio, ela trouxe calor pela sua insistência.
quando ela colocou um pano de saco, e não um tapete, não algo caro, mas um pano de saco. E se você não sabe, todas as vezes que a palavra de Deus diz pano de saco ou de silício, aponta para humilhação. Deus espera você quebrantado e humilhado diante dele. E quando nós não nos humilhamos, não nos quebrantamos diante de Deus, ele mói, ele nos quebra, assim como ele faz com o vaso de barro. E você conhece a história de Jeremias, capítulo 18, onde o olheiro deixa o vaso quebrar e o faz novamente. A Bíblia diz que esta mulher se humilhou, que esta mulher se arrependeu, que esta mulher mostrou ali tudo o que Saul precisava mostrar. Como você chegou aqui nesta noite? Com seu ego, seu orgulho, a soberba, ou na sua simplicidade? Como você tem conversado com Deus? Às vezes nossos filhos, chegam e falam, eu quero isso. Opa, dá um time aí, para, não é assim. Eu vou ver se eu posso dar. E nós chegamos para Deus, eu determino, eu exijo, eu quero, Senhor. E depois chega na igreja, pastor, Deus não está fazendo. E a sua vida como está? Quebrantada? Humilhada? Você está amarrado à rocha diante daquilo que está morto? Quando eu cheguei nesta igreja, muitas pessoas falaram qualidades, mas também falaram defeitos, problemas e dificuldades. E eu falei assim, eu não tenho medo, porque eu estou amarrado à rocha, que é Jesus. Glória a Deus. Se estiver morto, ele vai honrar, ele vai trazer vida, ele vai ressuscitar. E você é prova viva disso aqui neste lugar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Rapidamente você pensasse numa coisa, juntamente comigo. Aquela mulher não precisava de ninguém. Ela não buscou o reconhecimento daqueles que estavam ao seu redor. Ela não buscou o reconhecimento nem do rei. Ela fez aquilo porque era necessário fazer. Talvez você tenha buscado durante toda a sua vida reconhecimentos. Talvez você tenha buscado. Mas nesta noite eu quero te fazer um convite, irmão e irmã, a chamar a atenção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não somente para a sua vida, não somente para a sua história, mas também para aqueles que estão perdidos na sua casa, aqueles que estão perdidos no seu emprego, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que ainda está vendo exposto a sua vida. O diabo tem te lembrado todos os dias de quem você era. Tem mostrado para você o que você fazia. Nesta noite eu quero chamar a sua atenção neste lugar. E convidar você a mudar. Pedir a você que entenda nesta noite o que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. E se você, assim como eu, entende esta mensagem,
e diz: Senhor, sou eu. Senhor, eu preciso nesta noite proteger aquilo que o Senhor me deu. Eu preciso me colocar diante daquilo que está exposto, mas amarrado à rocha que é Jesus. Eu quero te fazer um convite. Aí onde você está, se coloque de pé e eu vou orar por você. Eu já estou de pé. Deus te abençoe, querido. Pode se colocar de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero abençoar você. Pastor, eu preciso lutar. Você não vai lutar sozinho. Amarre a sua vida na rocha. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Mas você precisa mostrar a Jesus que você chegou aqui. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós estivermos cantando esta canção, eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos nesta noite. Eu quero orar com você. Aí onde você está, vem para cá. Vem para cá, pastor, sou eu. Eu preciso dessa oração. Vem para cá. Pastor, a minha vida, minha família, minha esposa, meu marido, eles precisam de algo. Vem para cá. Você vai orar hoje, amarrado à rocha. E Deus vai mudar a sua história. Deus vai transformar você. Vem para cá. Vem para cá, coloque-se diante dele, diante da rocha que é Jesus. Chame a atenção dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Divinoa para que tu cresça, Senhor. Mas meu lugar secreto, você vai estar à sombra da rocha nesta noite. Ele não quer fazer só em você. Não era só para Rispa, não era só para aquela mulher, era para todo Israel. A palavra de Deus diz que quando aquela mulher se esforçou, a chuva caiu. A chuva caiu. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei quanto tempo você está ansioso para viver isso. Mas entenda que a rocha que é Jesus está neste lugar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essas vidas a Deus que estão aqui à frente neste momento, pedindo a Deus que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre cada uma dessas pessoas, livrando, sarando, curando, abençoando, ó Pai, fortalecendo neste momento. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, toca da cabeça à planta dos pés. E, ó Pai, diante de tudo aquilo que está exposto, sendo mostrado a essas pessoas, a sua provisão e providência venha acontecer. Ó Pai, nós profetizamos nesta noite no nome de Jesus Cristo. E te pedimos não porque merecemos, não, ó Deus, porque nós podemos, mas porque tudo que somos, tudo que temos e tudo que nós te pedimos vem de Ti. Ó Pai, abençoa estas vidas, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E, ó Pai, que eles possam olhar nesta noite e ver que todo o trabalho jamais é vão no Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.